Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: o lavrador colhe aquilo que ele planta. E para nós ilustrarmos e vermos juntos sobre os acontecimentos, nós vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Lembre da Bíblia, Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Livro de Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Só um aqui, nós estamos vendo aqui a história de uma família completa. Nós estamos vendo quem? Pai. Quem é o pai? Adão. Estamos vendo quem? A mãe, Eva. Estamos vendo dois filhos. O mais velho, que é chamado de Caim, e em seguida, bem próximo, nasce outro filho homem, Abel. Nós acreditamos que antes disso, até depois, quando Deus fez o homem, ele disse que ele fosse fecundo. E Adão e Eva já tivessem tido vários filhos, e já estavam ali, na face da terra, na face daquela região. Mas depois da queda, na narrativa de Gênesis, depois da queda, o autor, inspirado por Deus, ele vai falar desse momento, desses dois. Não significa que estes dois fossem dois, mas foi esses dois que o autor trouxe e mostrou a história. Então, irmãos, estamos vendo uma história acontecendo no mesmo momento. A diferença de idade de Abel e Caim talvez fosse pouco, porque nós estamos vendo uma sequência muito rápida. Agora vamos imaginar, nesse momento, estaria essa família, naquela situação. Os pais e esses dois jovens, esses dois meninos. Provavelmente crescem juntos. São educados no mesmo tempo, pelos mesmos pais. São contemporâneos. Estão vivendo no mesmo ambiente. Estão compartilhando de muitas coisas juntas, muitas coisas parecidas. Pelo que narra aqui, talvez a diferença de idade deles não fosse uma idade tão diferente. A gente às vezes tem hoje criança com 15 anos de idade, com seu irmão, 10, com 5, e às vezes não tem um laço, não tem uma aproximação, não tem uma comunicação maior.
normalmente ia ser ali, paralelo, juntinhos, saindo da mesma casa, saindo da mesma educação, do mesmo convívio. Quantas vezes eles talvez almoçaram junto, jantaram junto, saíram junto para brincar? Quantas vezes os dois escutaram o mesmo conselho dos seus pais, a mesma advertência? Eles dois viram o que aconteceu com o outro, mas chegou a data da vida onde cada um tomou sua carreira. Um se tornou pastor de ovelhas e o outro lavrador de terra. E aí, o autor de Gênesis vai agora falar como é que vai ser a relação desses dois, que não retrata bem, estou dando aqui suposições, coisas normais do ser humano, mas ele vai falar agora aquilo que está relacionado desses dois com quem? Com Deus. Ele vai falar agora dessa situação. O comportamento desses dois agora com quem? Diretamente com Deus. E ele vai tratar aqui da oferta, daquilo que esse Abel, Caim com Deus, desejaram oferecer alguma coisa para Deus. E naquele momento, Caim, por ser lavrador, aquilo que era mais acessível, aquilo que era da sua riqueza, aquilo que ele tinha, ele foi lá ao cabo de dias, recolheu, colheu alguns frutos, algumas coisas, e levou a Deus. Isso não é errado. Nós podemos ver uma boa intenção, nós podemos ver um comportamento nobre. Nós não estamos falando aqui de um homem rebelde, de um homem que nem ligava para Deus. Ele era um homem que estava preocupado em fazer alguma coisa para Deus. Ele sabia que tinha que oferecer, talvez fosse ensinado por seus pais, talvez visse os seus pais dando. Então ele não estava fazendo uma coisa de totalmente depravada, ou de totalmente pecaminosa. Qual o pecado que tem de você pegar alguma coisa e oferecer para Deus? Existe pecado nisso? Existe problema? Claro que não. Mas, paralelo, Abel, por sua vez, desejando e se empenhando em oferecer algo para Deus, ele vai lá, da sua riqueza. Ele não pega alguma coisa, ele procura o melhor. Ele procura agora oferecer algo para Deus, daquilo que ele tinha, sendo o melhor. E uma escolha, nós podemos ver que ela é relacionada ao desejo de Deus. Eu creio que nas histórias que Adão compartilhava com seus filhos, ele deve ter contado de tudo que aconteceu lá na queda. E ele contou talvez de como Deus tinha sacrificado o animal, derramado sangue, para cobrir a vergonha dos seus pais, para trazer ali aquela paz para o ser humano. E nós vemos agora Abel tendo um princípio, porque aos olhos humanos matar um animal, tirar a vida, parecia ser algo, como o pessoal diz, de judiar o animal. Não é isso? Os direitos hoje dos animais está sendo tudo uma coisa cruel. Hoje os direitos dos animais está sendo um crime contra o animal, que não é para cometer, que não é para maltratar o animal, está sendo mais saudável do que um crime poder feito contra o próprio ser humano. Não estou dizendo que tem que maltratar. Mas vamos lá. E aí parecia ser uma coisa cruel, mas qual é o princípio de Abel? O princípio de Deus. Eu creio que ele sabia de como Deus tinha sacrificado o animal toda naquela situação. E aqui, irmãos, nesse texto, nós estamos vendo que o problema de Deus não era naquilo que tinha sido que apenas oferecido. Não é porque Deus gostava da carne e não gostava de fruto. Não é isso. Mas nós estamos vendo aqui que o autor trata bem que Deus não se agradou de Caim e, consequentemente, o fruto, a demonstração daquilo que Caim trouxe, foi só um fruto, foi só uma revelação, foi uma imagem viva de como ele era perante o Senhor. O problema não estava naquilo que ele estava entregando.
Mas aquilo que ele fez para oferecer, provava de quem ele era, de qual era a sua fé para Deus. O irmão chileno introduziu bem aqui a mensagem, que Abel, por sua vez, pela fé que ele tinha, pelo comprometimento que ele tinha com Deus, pelo amor que ele tinha para Deus, quando ele foi oferecer, pela fé que ele tinha, ele ofereceu um sacrifício maior do que o seu irmão mais velho tinha oferecido. Então, irmãos, aqui não é o momento da oferta, eu não vou falar de oferta, mas tudo aquilo que estamos entregando para o Senhor, claro, seja nossas ofertas físicas, seja o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. O que é que o Romanos fala? Qual o sacrifício que nós temos que dar hoje? Imaginando o sacrifício de Abel. Qual o sacrifício maior? O que é que fala? O que é que ele pede? Nós temos que oferecer os nossos corpos. É a nossa espiritualidade que temos que oferecer? É o nosso QI? Apenas a nossa crença? É apenas os nossos desejos? É apenas os nossos interesses, a nossa vontade que nós temos que oferecer ao Senhor? Romanos fala que nós temos que oferecer os nossos corpos como um sacrifício santo, vivo e o quê? Agradável. Às vezes eu estou até oferecendo alguma coisa no meu corpo, mas será que está sendo santo, vivo e agradável a Deus? Porque, irmãos, não é porque eu vou dar que Deus é obrigado a receber. Não é porque, mas cara, ele não foi lá, ele não teve trabalho de comer, ele não teve trabalho de levar para Deus, ele procurou. Pior é aquele que não dá nada. Pior é aquele que não está nem para Deus, mas irmão, poxa, não sabe que não dava para Deus levar em consideração alguma coisa? Não, irmão. Se não for agradável ao Senhor, não vai ser recebido. E nós só vamos, irmãos, conseguir dar o melhor ao Senhor quando nós tivermos fé. Quando as nossas obras, antes de oferecer qualquer coisa ao Senhor, devem ser obras agradáveis, cheias de vida, cheias de verdade. Quando a nossa intimidade estiver de verdade com Deus, tudo aquilo que eu vou oferecer vai ser algo maravilhoso, aceitável, porque pela fé eu vou fazer um sacrifício que maior e melhor. E aí Deus já tem me recebido. O fruto que eu levar para Deus na minha vivência vai ser algo agradável a Deus, porque antes o Senhor já estava trabalhando na minha vida através do ano que eu dei, através da minha vida, através de tudo que eu me entrego para o Senhor. Tudo, irmão, que oferecemos a Deus, seja as nossas vidas, seja as nossas ofertas físicas, seja o nosso louvor, seja o nosso culto, nós temos que ter uma preocupação se vai ser aceitável ao Senhor. Não é apenas levar, não é apenas entregar, não é apenas fazer um sacrifício, um esforço, uma tentativa. Não, é pela fé. Oferecer sempre o melhor. Oferecer sempre o maior. Porque tudo, irmãos, que oferecemos ao Senhor é o fruto, é a revelação, é a imagem expressiva de como a minha fé, de como a minha vida está com Deus. Se eu não estou conseguindo entregar o melhor para Deus, irmãos, eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que vigiar, eu tenho que estar atento, pois a minha vida talvez não esteja bem. Se é pela aparência, eu não estou dando o melhor para Deus, se é pelo tempo, que eu só tenho para Deus no domingo, se é por uma hora de estar aqui ajudando os irmãos do culto, e bom, irmãos, se a minha vida, se o meu sacrifício
for esse, e eu nunca desejar pela fé dar um maior, como é que está a minha vida com Deus? Tem que ser acionado aquela atenção. Não está bem, tem alguma deficiência na minha vida. Se o que eu estou oferecendo a Deus é só isso, e eu não consigo dar mais e nem maior, eu tenho que parar, analisar e ver como é que está a minha vida perante o Senhor. Porque vai chegar um dia que eu vou oferecer, mas a vida não está bem. E quando eu ver que Deus não aceitou, talvez eu vá pelo mesmo caminho de Caim. Eu vou ficar irado, frustrado, meu semblante vai cair na hora. O meu estímulo vai acabar. Caim naquele momento que não foi aceito, e nem foi aceita a sua oferta, ela pode ter pegado aquilo e mudar de vida. Ela pode ter pegado aquilo e pegado o seu irmão como um exemplo. Se ele não tinha um coração como o de Abel, ela não tinha a oportunidade de ver. Rapaz, meu irmão mais novo foi criado comigo. Estamos juntos. Se ele tem condição de fazer tudo isso, por que eu também não vou fazer o melhor? Da próxima vez eu errei, mas eu vou fazer o melhor. Quando nós somos, irmãos, rejeitados pelo Senhor, vamos dizer assim, quando Deus não está aceitando a minha vida, o meu comportamento, tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu não venho, irmão, virar e ficar revoltado contra aquilo que faz, ou contra aquilo que está acontecendo para o seu reino. Que eu venho buscar uma mudança, que eu venho cair em si e ver, rapaz, aquela pessoa teve mais fé do que eu. Ele deu um sacrifício maior do que eu podia imaginar. Olha o que é que ele fez para Deus. E sabe o que é que acontece naquele momento? Deus aceita, primeiramente, a vida de Abel. Porque quando Abel foi entregar a sua oferta, era só o fruto, era um resultado, era uma prova, era uma confirmação do amor e da fé que Abel tinha para com Deus. Quando Caim vai entregar a sua oferta, é uma prova, é uma revelação, é um resultado de como Caim não se importava com todo o amor, com as coisas e com o próprio Deus. Aquele fruto provou de quem e de como cada um era. Jesus disse, falando dos falsos mestres, vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Não pode uma árvore má, por ser má, dar frutos bons. E nem pode uma árvore boa dar frutos maus. Aquilo que aconteceu naquele momento foi apenas o resultado de como a vida de cada um estava perante ao Senhor. E o problema, irmão, de tudo isso, nós aqui já vimos sobre Sansão, de como o pecado é progressivo, de como o pecado também cresce, aumenta quando nós não nos submetemos à palavra e às atitudes de Deus. Deus falou aqui para Caim: Caim, por que tu está triste? Por que se revolta? Se por acaso não tivesse feito bem, o melhor, não teria sido aceito. O problema não é Caim comigo e com teu irmão. Se tu tivesse feito melhor, do jeito que teu irmão foi aceito, tu teria sido aceito, Caim. Então, Caim, faz o melhor. Dá tempo. Pega um exemplo. Eu estou aqui. Faz o melhor, Caim. E Deus, vendo a ira de Caim, e vendo o comportamento e a vida de Caim antes, e conhecendo, entendendo o coração de Caim, Deus quer ele o arrependimento de Caim, a mudança de Caim. Deus quer ver a conversão de Caim, ele dá um alerta para tudo aquilo que está acontecendo, aquele
aquilo foi uma prova. E aí depois vir mais uma prova de como aquele que não obedece a Deus, de como aquele que não faz o melhor para Deus, pode se precipitar e perder tudo e acabar fazendo coisas piores. Deus diz assim para Caim, no versículo 7. Gênesis 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, olha só, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Aí, irmãos, não sei se você vai conseguir ter a mesma visão, a mesma compreensão com esse texto. Se viu para aquele momento, mas são para os exemplos de que nós temos de pessoas que se aproximam de Deus. Estamos falando de um homem, Caim, que tinha uma aproximação com Deus e que oferecia algo para Deus. Nós não estamos falando de uma pessoa que não cria em Deus, que não queria nem conversa com Deus, que pouco se importava para Deus, não. Estamos falando de um homem que de alguma forma tinha um contato com Deus e oferecia alguma coisa para Deus. Ele não era de todos os piores. Mas o que é que ele diz? Para aquele que pode ser irmão eu ou você, aquele que tem alguma comunicação com Deus, aquele que oferece algum culto para Deus, aquele que oferece alguma coisa, oferece a sua vida para Deus. Ele diz assim: se nós não buscarmos fazer o bem, se nós não buscarmos praticar as obras verdadeiras, o que é que está bom? Pecado. Pecado. Como um trabalho idoso, o pecado está querendo entrar. Mas, irmãos, entenda, se nós não fizermos o bem, se nós não buscarmos entregar o maior sacrifício que é pedido hoje na nova aliança, os nossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável, o pecado jaz à porta. Aconteceu com ele. E olha o que é que Deus diz: e para ti será o que é o teu. Então vamos lá. Tiago fala que nós somos tentados, cada um conforme a sua cobiça. Tiago fala que uma vez que a intenção do pecado vem, ele está ali. Mas uma vez que o pecado é consumado, concebido, gera o quê? A morte. Então o pecado ele vai estar querendo nos ater conforme o interesse de cada um de nós. As nossas falhas passadas, as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas concupiscências, o pecado está ali, trabalhando naquilo que está acima do quê? O meu desejo. O pecado não vai trabalhar segundo o nosso desejo, segundo a nossa atração, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós almejamos ou desejamos. O pecado vai trabalhar em cima do desejo de cada um de nós. E aí eu disse: cabe a tudo. Cabe a tudo. Sobre ele dominar. Dominar o quê? O que é que você acha? Dominar o quê? O desejo. Porque o pecado não foi consumado. Não foi consumado o pecado. Então, irmãos, o que é que nós temos que buscar dominar? O que é que está dentro do dominar? O que é que está no nosso alcance dominar antes que venha o pecado? Os nossos desejos, as nossas intenções. Cabe a nós, irmãos, não deixar esse pecado dar luz, ser concebido e dar luz, porque uma vez que o pecado é concebido, gera o quê? Morte, traz a morte. Então vai caber a nós, irmãos, vai caber homem a Caim,
a chance que ele tinha, o alerta que ele tinha, de buscar e tentar dominar sobre o seu próprio desejo. Deus talvez ele sabia o que foi que entrou, qual o desejo de maldade que entrou na vida de Caim. Nós vamos ver no decorrer dessa história que o desejo, a vontade, depois que caiu, o semblante de Caim, por não ser aceito por ele e a sua fé, o pecado evoluiu. As obras dele já eram o quê? Má. A fé dele não era uma fé que agradava a Deus. E agora, no andamento de tudo, no acontecimento de tudo, nós vamos ver que Caim, nas suas obras más, ele agora está prestes a praticar a primeira, pior obra, vamos dizer assim, do pecado. Porque nós vamos ver, irmãos, na história desses dois, o primeiro homicídio. O primeiro derramamento de sangue de forma calculada, de forma proposital, agressiva e animal. Sem dó, sem piedade. Aquele mais velho que era para ter amor, que era para cuidar, aquele que era para proteger. Agora o que é o desejo que tem na vida dele? De se livrar do irmão dele. Pois o seu irmão estava ali, recebendo a aceitação do Senhor. O seu irmão fazia obras boas. E em vez de ele pegar aquilo, já que ele não tinha coisa no coração, e buscar o dever, buscar se entregar ao Senhor, o que é que Caim faz? Ele não busca dominar o seu desejo. Ele não busca controlar a sua revolta, que ele agora entenda contra o irmão, que não tinha nenhum problema com ele, não afetou ele, apenas era justo e apenas foi aceitado pelo Senhor. O pecado é assim, irmãos. O pecado é uma consequência, e seja como for o pecado, ele é uma consequência muito grave de obras pequenas que não são aceitas pelo Senhor em nossas vidas. Comportamentos, às vezes a falta de entrega, a falta de fé ao Senhor, nos faz, irmãos, evoluir num comportamento terrível, nos faz evoluir, nos entregar a algo sem controle. Deus disse que dava para ele dominar o desejo, mas em vez de tudo isso, ele procurou não dominar o seu desejo. E o fruto daquilo que Caim plantou, daquilo que ele vinha plantando na sua vida, não estou falando como lavador, mas o fruto da vida foi ele se tornar o primeiro assassino. Foi devorar, retirar a vida e derramar o sangue do seu próprio irmão. Foi ele acabar com a vida daquele que deveria ser amado por ele, daquele que deveria ser protegido por ele. E nós vamos ver, irmãos, no decorrer da história, no decorrer da humanidade, no Novo Testamento, esses dois homens são lembrados. Como o irmão Juliano adiantou, Abel é lembrado pela sua justiça, é lembrado pela sua fé e pelo seu sacrifício verdadeiro e pela sua vida entregue ao Senhor. Já Caim, olha só, vamos abrir Judas, lá perto de Apocalipse. Judas, versículo 11. Judas, versículo 11, diz assim, lá no finalzinho:
Judas 11. Ai deles, porque, olha só, irmãos, entraram pelo caminho de Caim. Então, sabe qual outra passagem que fala sobre o caminho? Jesus. Jesus disse que ele é o caminho verdadeiro, a verdade e o que? A vida. Qual é o caminho de Caim? A morte, assassinato, desobediência, não escutar o conselho de Deus. Deus deu uma chance. Caim, o pecado já se porta. Está aí, Caim. É segundo o teu desejo. Cabe a tu dominar, controlar e não deixar que esse pecado ele venha ser concebido. E tu venha, Caim, piorar. E tu venha fazer coisas piores, Caim. Então nós estamos vendo o caminho de Caim. O caminho daquele que recebeu os mesmos ensinamentos que Abel recebeu, andou com Abel, teve os exemplos de Abel, teve a chance de praticar algumas boas, como seu irmão praticava, escutou a voz do próprio Deus para que ele viesse controlar, para que ele viesse dominar aquilo, e não viesse o pecado ser concebido. Mas Caim, ele fez o seu próprio caminho da morte. O caminho, irmãos, que deixou para ele uma história, aqui, até os dias de hoje, daquele que não foi aceito por Deus. E nem foi aceito o que ele ofereceu. Provérbios fala que as ofertas do ímpio é o que para Deus? Abominação, abominável. Pode ser o que o ímpio quiser dar para Deus, pode ser qualquer coisa, mas é abominação. É claro, e a gente vê, felizmente, muitos irmãos recebendo dádivas de pessoas simples e dizendo que nós vemos muitas denominações e até a igreja do Senhor recebendo dádivas, benevolências, recursos de pessoas simples. E disse que aquilo é uma bênção de quem? De Deus. Mas qual Deus? Porque o Deus das confianças, ele não precisa disso. Ele não aceita. E vai ser o quê? Rejeitado. Que possamos, irmãos, nos examinar e olhar para nós e ver se o sacrifício que Deus traz para mim hoje, o meu corpo, como um sacrifício. Vamos abrir na purificação de corpo que a gente fez. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Olha qual é o maior sacrifício que pela fé o mundo de Deus, hoje eu e você podemos entregar ao Senhor. Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em que? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que possamos entregar isso ao Senhor, o sacrifício dele aceitável. Em miúdos, se nós entregarmos o nosso corpo a Deus, e se não for santo, vivo e agradável, pode ser uma oferta como a de Caim. Isso é algo.
Porque às vezes, irmão, o irmão pode até vir, né? Quando nós estamos no mundo, o nosso corpo no mundo é vida, saúde, não tem sono, não tem dia ruim, não tem doença que nos para correr até alguma festa, atrás de alguma coisa errada, para passar a noite, para assistir coisas a noite toda, para conversar a noite toda, para amanhecer o dia. Às vezes os nossos corpos no mundo estão vivos, está alegre, energia, saúde total. Mas infelizmente, quando os nossos corpos são para servir ao Senhor, às vezes são corpos vegetativos. Corpos. Mas cadê a vida desse corpo? Para usar os membros. Olha só, Romanos 6, Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 19. Volta aos pais. Romanos 6, 19. Falam como homem, pela fraqueza da vossa carne. 6, 19. Falam como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim agora os vossos membros, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando nós recebemos o pecado, estávamos o quê? Livres da justiça. Não precisava sacrifício lutador, na verdade Deus estava livre. Esse negócio de ser grande, de ir para a igreja, de estar perdendo tempo lendo Bíblia, de estar visitando quem não merece, de estar orando, de estar. Esse negócio aí, eu não tenho tempo para isso. Quem está lá está livre disso. Nós vamos ver Jesus. Um corpo. Acordado. Quando ele está o quê? Escuro. Um monte de pessoas chamando ele. Não, nós temos uma outra aldeia lá em casa. Na terceira vigília da noite, vem ele andando, se encontrar. Os discípulos cansados, não vão descansar. Os discípulos dormindo. E Jesus gotejando sangue. Nós vemos Jesus no corpo que ele recebeu, mas o corpo que vive. O corpo que agia. O corpo que estava no meio da multidão. O corpo que era tocado, abraçado, que ia para a casa de Simão, ia para a casa de Zaqueu. Foi e voltou para ver seu amigo Lázaro. Andou, caminhava. Teve sede e pediu água à mulher samaritana. Os discípulos vieram uma quentinha para ele poder comer. Nós vemos um Jesus que está dormindo na proa do mar. Mas nós estamos vendo Jesus que na carne que ele habitou, no corpo que ele habitou, era o Jesus o quê? Vivo. Operante. Santo e agradável ao Senhor. Que possamos, irmãos, ter a preocupação e o zelo de não apenas oferecer a Deus, mas pela fé, como irmãos em Hebreus, oferecer maior o que? Sacrifício. Não segundo a nossa vontade, não segundo o que eu acho que é melhor, não segurando para minhas forças, não. Eu estou fazendo o meu limite, é o meu melhor. Tudo bem, mas vamos conversar com Deus. Vamos saber para Deus qual é o meu melhor. O que é que Deus está esperando de mim. E sabendo que Ele
é quem nos dá o vigor. É Ele que nos fortalece. Os jovens cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, Ele renova as suas forças como água. Ele sobe, porque é o Senhor que está na vida dele. Amém? E Deus e louvado. Que possamos, irmãos, não seguir o caminho de Caim. Possamos seguir o caminho daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos orar ao Senhor, vamos ficar de pé. Peço orações dos irmãos, pelas crianças aqui, onde as irmãs estão evangelizando, plantando a semente, trazendo a palavra. Foi muito bom. Nós estávamos ali ontem, escutando a mensagem que a irmã trouxe para as crianças, e sabemos que elas aprendem, e o nosso trabalho não é em vão, e que elas vão levar isso para a vida delas. Eles estão aprendendo aqui as coisas verdadeiras, segundo a justiça. Estamos falando pelos nossos dados, por cada um de nós, que o Senhor possa ser sempre conosco. Quarta-feira, estamos aqui, estudando Hebreus. Sexta-feira, irmão Marcos, vamos lá, normal. E vamos estar orando por tudo isso e por cada um de nós. Olha, Deus, Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Deus, pelo Senhor nos mostrar, Senhor, aquilo que te agrada. Perdoa-se, muitas das vezes, nós estamos com o coração duro, estamos tentando com a nossa inteligência, capacidade, força, ó Senhor, que possamos nos preocupar, não aí, Senhor Deus, pelo caminho de Caim, que possamos ter um zelo e um amor, Senhor Deus, de termos o testemunho de Abel, não porque nós merecemos, não, mas porque nós aprendemos, Senhor Deus, a sermos novas pessoas, a nos transformarmos, a nos vigiar, Senhor Deus, e a buscar controlar os desejos, Senhor Deus, pecaminosos que habitam em nós, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, estarmos debaixo da tua mão poderosa, nos preocupando em saber que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador e a nossa vida. Que possamos nos entregarmos, Deus, a Ti, os nossos corpos, a Ti, Senhor Deus, como um sacrifício santo, vivo e agradável, para o louvor e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor, prazer.